Povo de Deus, família do Senhor, mais uma vez aqui na viração do dia, uma ótima noite, um ótimo final de tarde, uma ótima noite para você, para sua família, para sua casa. Mais uma vez, uma grande honra poder estar aqui nesse tempo, estudando a palavra de Deus com você e que verdadeiramente você possa ter sido edificado por essa palavra, que você possa ter sido transformado por essa palavra, como ela transformou a minha vida, a minha casa, a minha família. Amém? Bom, irmãos, hoje é o último dia e eu tô aí muito animado para a gente poder continuar esse estudo. E hoje nós vamos falar de um novo personagem, um personagem que entra nesse texto agora. Na verdade, não é novo personagem, mas um personagem que entra nesse texto a partir do versículo 25. E o apóstolo Paulo ele vai falar com muita propriedade dessa pessoa, Eu acho lindo como Paulo trata os seus liderados, A preocupação que ele trata. Lembra que nós vimos ontem, quando ele fala de Timóteo, como que ele fala de Timóteo com tanto amor, ele fala que Timóteo é como um filho para ele. Isso eu acho fantástico, eu acho isso maravilhoso dessa forma, e que nós possamos ter pessoas assim também no nosso convívio e que através também da nossa vida, outras vidas sejam geradas em Cristo Jesus e que nós possamos também amá-los e tratá-los como filhos, E hoje nós vamos falar sobre Epafrodito, Epafrodito, que também estava nessas viagens com Paulo, e a partir do versículo 25 até o versículo 30, nós vamos estar lendo praticamente direto, e depois nós vamos falar de uma única vez sobre esse personagem chamado Epafrodito, no qual Paulo cita nessa carta aos Filipenses. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 25 do capítulo 2 da carta aos Filipenses. Ele diz assim: julguei necessário, porém, enviar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de batalha, mensageiro enviado por vós, e auxiliador naquilo que é necessário. Versículo 26, ele diz assim: porque ele tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado por haverdes ouvido de que ele havia ficado doente. Versículo 27 diz: e ele ficou mesmo doente, quase a morrer, mas o Deus dele, olha que interessante que Paulo vai falar, mas o Deus dele teve misericórdia, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza após tristeza. Por isso eu enviei, versículo 28, por isso eu enviei mais depressa, a fim de que, vendo-o de novo, alegrei-vos e eu fique menos triste. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai aos que são como ele. Pois, por causa da obra de Cristo, ele chegou perto da morte, arriscando a sua própria vida para suprir em meu benefício a falta do vosso serviço. Irmãos, é muito interessante, porque agora nós vamos falar desse personagem Epafrodito. Epafrodito era alguém que caminhava com Paulo, alguém que era discípulo do apóstolo Paulo, alguém que foi treinado por Paulo. Mas interessante é que ele saiu de Filipos, ele saiu da presença dos filipenses e foi caminhar com Paulo. Paulo começa a fazer aqui uma defesa, ferrenha, inclusive, acerca deste homem, acerca deste liderado dele. Por que isso? Porque Paulo ele tinha uma preocupação. Ele faz esses elogios a Epafrodito porque assim, aquelas pessoas iriam receber novamente, e ele tinha medo de que as pessoas o recebessem de maneira fria ou desonrosa, porque assim, Epafrodito ele volta para Filipos antes do tempo determinado. Vamos dizer assim, é como se a igreja de Filipos ela tenha orado e tenha ali encontrado uma pessoa que tinha o chamado pastoral, vamos dizer assim. E aí eles enviam essa pessoa a um seminário. E aí a pessoa vai para o seminário e, sei lá, no segundo ano do seminário, ele simplesmente volta e fala: olha, eu voltei.
E algumas pessoas poderiam pensar, poxa, mas nós oramos, nós intercedemos. E quando nós enviamos, né, esse comissionado ao missionário, ao seminário, nós tínhamos certeza que era uma resposta de Deus. E como assim? Como ele volta, né? E aí quando Paulo envia novamente Epafrodito, porque Epafrodito ele está levando essa carta, né, aos filipenses. É interessante que ele é o portador dessa carta, ele é o portador dessas notícias. Então Paulo faz ali uma defesa, olha, recebam ele com amor, recebam ele com alegria, porque ele sabe que essa igreja, esse povo, essa família também ficou angustiada quando soube que ele ficou doente. E ele ficou doente, ele enfatiza, ele fala, olha, ele ficou doente mesmo, até quase morrer. Então, Paulo começa a defender, né, a honra desse comissionado, a honra dessa pessoa, desse chamado, dessa pessoa que foi chamado por Deus para a missão. E ele fala, né, com propriedade, porque ele fala, olha, ele caminhou comigo, né, ele quase que deu a vida, né, pelo evangelho de Cristo, por essa caminhada. Então, recebam ele com honra, recebam ele com carinho, recebam ele com respeito que ele merece, né? E isso eu acho fantástico, porque assim como Paulo vai fazer com Timóteo, né, ele tecer elogios ao seu liderado, faz com que ele seja exemplo daquilo que ele pediu ao povo. Quando ele fala assim, olha, tratem, né, uns aos outros, o outro como superior a você. Quando ele diz aqui que Epafrodito é alguém de extrema confiança na caminhada dele, um amigo dele, um companheiro, ele diz um cooperador de batalha, um mensageiro, né, que foi enviado por aquele mesmo povo para auxiliá-lo, ele realmente estava falando a verdade. Ele não estava ali tentando florear uma situação. A única coisa que ele tinha medo era da forma que aquelas pessoas iriam recebê-lo, porque observa que ele está falando de unidade. Ele está falando da falta de unidade, ele está falando de que aquelas pessoas deveriam, né, se existe amor, se existe ação do Espírito Santo na vida deles, então que eles deveriam viver em unidade. E aí ele termina, né, esse capítulo 2, no versículo 30, ele termina dizendo, olha, recebam esse homem aí, exatamente com aquela harmonia, aquele amor e aquela unidade que eu cobrei de vocês no início dessa carta, no início desse texto, né, lá a partir do versículo 1. Então, que as pessoas que passam pelos nossos dedos, passam pelas nossas mãos, passam pelas nossas vidas, possam ser amados, assim como Timóteo e Epafrodito foi amado, treinado, né, e forjado por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida e que você possa todos os dias aprendendo com o Senhor, dando importância a esse aprendizado, dando importância a essa caminhada, sabe? Dando verdadeiro valor à entrega de Cristo na cruz por mim, por você, dando verdadeiro valor, né? O fato dele ter se abstido da glória, ele se absteve da glória para poder viver enquanto humano, sofrer as nossas dores, caminhar a nossa caminhada, nos ensinar a caminhar, nos ensinar a lutar contra o inimigo, nos ensinar a tapar os ouvidos para a voz do inimigo, do inferno, né? Nos ensinar a sermos fortes, né? A sermos fiéis, nos ensinar a amar uns aos outros, nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus veio para fazer tudo isso. Enquanto ser humano, ele nos ensinou a ser um humano com características divinas, com características do céu, porque nós somos habitantes do céu, nós somos forasteiros aqui nessa terra. Então, que essa palavra possa trazer o entendimento ao seu coração de que as pessoas que passarem pela sua vida possam ser amadas assim como foi amado Epafrodito, assim como foi amado Timóteo, e assim como foi amado Silas, assim como foi amado tantas pessoas que passaram pelas mãos
desse apóstolo tão importante, né, da palavra de Deus, que foi o apóstolo Paulo, né? Todos os outros foram importantes, mas o legado de Paulo, né, que são as cartas que ele escreve às igrejas, e por isso nós nos identificamos tanto, porque somos igreja, somos essa mesma igreja de Cristo, que era lá do passado e que é do presente e que será do futuro até a volta de Cristo. Nós nos identificamos muito, né, com essas palavras, porque somos frutos, né, do entendimento e da iluminação do Evangelho através dessas palavras. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aí o seu final de semana, que você possa aí, mais uma vez, né, ler esse texto, ruminar essa palavra e buscar esse entendimento daquilo que Deus pretende ainda ministrar ao seu coração nesse tempo. Não se prenda apenas àquilo que nós ministramos aqui ao longo dessa semana, mas que você possa ainda, né, se debruçar sobre esse texto para que ele fique cada vez mais profundo no seu coração. E assim como os bereanos, né, você sempre ter a oportunidade de ir para a palavra, ver tudo aquilo que está sendo dito e comprovar com a palavra de Deus que aquilo que está sendo dito aqui nesse estudo tem sido verdadeiramente a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu resto de semana, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que possamos ao longo dessa semana, né, continuar cultuando a Deus através dos cultos que o Senhor nos dá a oportunidade de render somente a Ele. Nunca o homem, somente a Deus. Deus abençoe a sua vida, fica na paz e até a próxima.